Olá pessoal da RedeTech, eu sou o professor Wesley e a partir de hoje estaremos dando início aqui à nossa disciplina de conservação ambiental no nosso curso técnico de segurança do trabalho, tá? A partir de hoje a gente vai estar tentando interagir melhor aí para a gente compreender melhor, tá? Algumas relações existentes aí entre o campo de segurança do trabalho e a esfera ambiental. A gente vai ver nessa aula de hoje alguns conceitos que são fundamentais aí no que diz respeito às temáticas ambientais, às esferas ambientais, para que a gente possa tentar relacionar aí, ao longo de toda a nossa disciplina a interação existente entre o campo de segurança do trabalho e as técnicas aí de conservação e preservações ambientais, tá? Então, mais precisamente na aula de hoje a gente vai estar vendo aí alguns conceitos que são fundamentais no que diz respeito ao campo de atuação ambiental, tá? Não só de segurança do trabalho, mas no que diz respeito ao campo da esfera ambiental, para que a gente possa entender melhor todas essas técnicas de conservação ambiental, para que a gente possa entender mais na frente a importância de um plano de prevenção de riscos ambientais, o campo de atuação de um estudo de impacto ambiental. Então, todas as ações pertinentes à área de segurança do trabalho e à área de conservação ambiental, esses conceitos que a gente vai estar demonstrando agora, eles são fundamentais para que a gente possa começar a entender melhor essa interação, essa relação existente, tudo bem? Então, inicialmente, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui sobre essas transformações que ocorreram ao longo do tempo, das necessidades da humanidade, com relação ao quê? Com relação à sua melhoria de qualidade de vida, com relação à necessidade da exploração de algumas riquezas naturais. Então, com o passar do tempo, a gente percebeu que a humanidade ela passou o quê? Por processos significativos. Aqui a gente vai estar chamando isso de transformações. Com o decorrer desse tempo, seja através da Revolução Industrial, seja através da busca de uma melhoria de qualidade de vida, seja através das melhorias de infraestrutura, de saúde pública, toda a nossa humanidade ela passa por transformações. E é justamente essa busca, é justamente essa transformação, ou essas transformações, que encarretam em reflexos diretamente no nosso ambiente natural. Então, essas transformações, como a gente está mostrando aqui, ela passa a ter um papel significativo na sustentabilidade das riquezas naturais. E qual a consequência disso tudo? É o que a gente chama a geração dos impactos ambientais. Esses impactos se dão de formas positivas e formas negativas. Então, só para que a gente possa entender melhor, tudo isso são consequências dessas ações em busca da sustentabilidade desses elementos naturais ou da exploração desses elementos naturais, tá? Então, é justamente em busca dessa necessidade a gente passou a observar que através dessas transformações, seja elas através do próprio processo de evolução natural, das interações e transformações existentes entre sociedade e natureza, das relações e dinâmicas existentes nos ecossistemas, nas funções ecológicas, na exploração dos recursos naturais, passou-se a sentir a necessidade de entender melhor como que esses impactos, como que essas consequências ocorrem frente ao ambiente. Então, é necessário que a gente passe a estudar melhor essas relações. Então, uma das formas que se buscou para se analisar melhor essas questões é justamente a gente identificar, quantificar e avaliar esses impactos ambientais, essas transformações que passaram a ocorrer ao longo de todo o processo de dinâmica da humanidade, ao longo de todo o processo de transformação da nossa sociedade. Então, para que a gente possa tentar entender melhor, a gente tem aqui essa imagem, tá, em que ela basicamente faz um resumo do que a gente está dizendo. Então, em função das necessidades das ações humanas através das atividades, através dos produtos e serviços, passou-se a ter uma maior exploração dos aspectos ambientais, dos recursos ambientais. E aí, como consequência dessas ações, a gente tem justamente a geração desses impactos ambientais. Então, a gente precisa justamente entender como é que ocorre esse processo, quais as consequências, quais os riscos que se tem com relação a essas tomadas de decisões com relação às ações humanas. Então, a gente vai ver aqui na aula de hoje, basicamente, aqui alguns aspectos conceituais que são essenciais para que a gente possa começar a trabalhar toda essa parte de relacionamento entre segurança do trabalho e meio ambiente, tá? Então, a gente vai ver aqui na nossa videoaula de hoje o conceito de meio ambiente, segundo o que diz a Política Nacional de Meio Ambiente e o que dizem alguns autores da área, tá? Então, a gente vai ver que existe mais de um conceito de meio ambiente. E aí, no campo científico, esses autores vão aí debatendo sobre esses conceitos e a gente vai tentando interagir da melhor forma possível
para que se chegue a um conceito mais ideal. A gente vai ver também o que é qualidade ambiental, o que é um impacto ambiental, o que é poluição ambiental, quando é que a gente pode afirmar que algum ambiente, que alguma área está poluída, o que são os ecossistemas, o que é degradação ambiental, qual a diferença entre poluição e degradação ambiental, como é que eu posso estabelecer a diferença desses dois termos, se às vezes muitas pessoas acham que é a mesma coisa, e o conceito de avaliação de impacto ambiental. A gente vai ver tudo isso para que a gente possa ter noção sobre todos esses conceitos e saber interpretá-los, saber diferenciá-los num ambiente de trabalho. Então, meio ambiente. Inicialmente, como a gente falou, existe uma diversidade com relação ao que aos conceitos de meio ambiente. Aqui a gente está colocando apenas dois, mas, por exemplo, Greenhover, que é um autor conceituado na área, ele diz que meio ambiente nada mais é do que um jogo de interações complexas entre um meio suporte, que é o que ele chama aqui de elementos abióticos. O que seriam esses elementos abióticos? São os elementos relacionados ao meio físico, solo, hidrografia, clima, hidrologia. Então são alguns elementos voltados mais para a área, para a área física, para o meio físico. Os elementos vivos, que é o que ele chama de elementos bióticos, aí a gente teria o que? A fauna, a flora, a diversidade biológica, são alguns elementos que a gente pode elencar dentro desses elementos bióticos. E as práticas sociais produtivas do homem. O que ele quer relacionar nisso? Ele quer inserir o homem como elemento básico, como um dos elementos fundamentais do meio ambiente. Porque até então, pessoal, há tempos atrás, o conceito de meio ambiente ele era estritamente relacionado somente aos seres bióticos e seres abióticos. E na verdade o homem faz parte desse conceito de meio ambiente, dessa composição de meio ambiente. Para que a gente possa entender meio ambiente, é necessário que a gente trabalhe aí com pelo menos três meios: o meio biótico, o meio físico e o meio antrópico. Sem a interação entre esses três meios, entre esses três elementos, a gente não tem meio ambiente. É por isso que ele faz destaque em relação a essas práticas sociais. Na verdade é o que? É o terceiro elemento, que seria o elemento antrópico. Então é necessário que se tenha a participação efetiva desses três meios para que a gente possa daí então partir de um princípio, de um conceito de meio ambiente, tá? Via legislação, a gente tem essa lei aqui, que é a Lei 6.938 de 81, que é intitulada o que? A Política Nacional de Meio Ambiente. É uma das legislações fundamentais, norteadoras que a gente tem com relação à esfera ambiental no nosso país. Então, dentro do escopo da lei, ela diz que meio ambiente é o que? É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Notemos o seguinte, que os dois conceitos ele tendenciam ao que? A gente tentar relacionar as interações existentes entre os três meios que a gente falou. Eles trazem aí conceituações diferentes, mas tendenciam à compreensão dessas interações, dessas influências, desse jogo de complexidade existente entre os três meios. Então, basicamente, eles vão fazer aporte ao jogo, à dinâmica existente entre o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico. A gente tem aqui ilustrações em que a gente pode estar fazendo justamente a representação desses elementos, tá? Então, é necessário, isso é uma dica que eu dou para vocês, para que a gente possa sempre entender meio ambiente, entendam que é preciso a participação dos três elementos, tá? Então, qualidade ambiental. O que se teria como qualidade ambiental? O que é algo que propõe qualidade a você? Então, qualidade ambiental a gente pode ter, na verdade, como um norte. O primeiro conceito diz o seguinte, vamos tentar entender. É uma medida da condição de um ambiente relativo aos requisitos de uma ou mais espécies de qualquer necessidade ou objetivo humano. Notemos o seguinte, sempre nos conceitos de qualidade ambiental a gente vai trabalhar com uma espécie de meta, com uma espécie de objetivo. É por isso que esses conceitos eles condicionam a qualidade ambiental a quê? A uma necessidade, a um objetivo que determinada espécie ou que determinado ambiente tem para que sofra aquela transformação. O segundo conceito, formulado por Sachs, ele diz o seguinte, que qualidade ambiental deve ser descrita com a ajuda de indicadores e objetivos e aprendida no plano de sua percepção pelos diferentes atores sociais. Então a gente tem que ter a participação desses elementos. Então, de uma forma bem resumida, qualidade ambiental é um grau de objetividade que se quer com relação a uma determinada área, uma determinada espécie, um determinado ecossistema. Abaixo a gente tem
uma figura em que a gente tem praticamente aqui uma área em que ela foi de certa forma devastada, queimada ou algo do tipo. O que seria um grau de qualidade a ser alcançado? Por exemplo, a biodiversidade vegetal. A gente ter com que esses elementos naturais com relação à fauna, microfauna, à flora, a gente percebe a diferença, né, ao olhar das duas áreas. Enquanto essa aqui a gente tem algo mais robusto, com árvores, algo mais florido, aqui a gente tem a escassez desses elementos. Então o grau de qualidade ambiental a ser objetivado vai depender muito do que se quer antes e o que se quer depois com relação a uma determinada área. Degradação ambiental. Primeiramente o seguinte, quando a gente sempre fala em degradação ambiental, sempre vem aquela ideia negativa, né? Algo degradante, algo negativo, de conotação negativa. Realmente, degradação ambiental, ele tem esse lado, ele tem esse potencial de mostrar algo negativo. É tanto que é o seguinte, na literatura ambiental moderna, científica e de divulgação, esse termo de degradação, ele sempre é ligado ao quê? A uma mudança artificial ou perturbação de causa humana. Então, o que é que isso vem dizer para a gente? Sempre que se for falar em degradação ambiental, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, vai estar ligado a uma ação antrópica. Então não existe degradação ambiental sem que se tenha uma ação antropizada, sem que se tenha uma ação humana. Geralmente, o que acontece? Geralmente se tem uma redução percebida das condições naturais ou de um estado de um ambiente. Então, uma área degradada é uma área em que tem em si o que? Essa redução daquelas condições naturais existentes ali anteriormente. E para que ocorra a degradação ambiental, necessariamente a gente tem que ter uma ação antrópica que tenha causado aquele efeito naquela área. Tá? Então, Sanches, ele define degradação ambiental como qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais ou da qualidade ambiental, correspondendo, portanto, a um impacto negativo. Então, nós temos o seguinte, que pelo conceito dele, degradação ambiental continua sim com essa conotação negativa e sempre vai ser, já que é o que? Uma redução das condições ambientais naturais existentes. Só que eu gosto desse conceito de Sanches porque ele já passa a envolver o que? Todo o ambiente afetado, seja através dos processos, funções ecológicas, os componentes ambientais. Então ele traz aí todo o conjunto de fatores e atores que podem compor aquela área. Tá? Então, só ressalvando aqui, fazendo a observação que a gente falou, o agente causador de degradação ambiental sempre vai ser quem? O homem. O agente degradador, causador de alterações é o homem. Então é preciso que a gente possa entender melhor essa relação, essa interação existente entre esse ambiente natural e as ações antrópicas. É por isso que profissionais como vocês futuramente poderão que propor um plano de programa e controle de riscos, um plano e programa de medidas mitigadoras, visando justamente o que? Uma mensuração, uma mitigação desse grau de degradação ambiental. E só uma última observação é que esse conceito de área degradada, que a gente ouve muito falar hoje em veículos de comunicação, em meio científico, ele surge justamente dessa conceituação. Para que a gente encaixe um exemplo de uma área degradada, a gente tem que entender que essa área, para que a gente a considere como degradada, ela tem que se encaixar nesse conceito. Então, necessariamente, tem que ali haver uma ação antrópica que tenha como resultados fatores negativos em relação a uma condição daquela área anterior. Tudo bem? Para que a gente tente visualizar melhor, a gente tem aqui duas imagens, por exemplo, no sul do estado piauiense. A primeira, pessoal, é de uma área de exploração de uma jazida, tá? Uma jazida que é um material que é retirado para fazer estrada. Então, inicialmente se tinha uma composição daquela área. E aí, com a exploração desse material, teve que se fazer a retirada justamente para que esse material fosse utilizado no corpo estradal. Então, essa área que antes tinha condições ambientais iniciais, ela sofreu essa ação antrópica e passou ao que? A representar uma área degradada. E aí, nesse sentido, é que são lançados, é que são estudadas essas áreas para que justamente se possam propor medidas de recuperação dessas áreas. Tudo bem? A segunda imagem aqui, a gente já tem uma imagem de uma vossoroca, que a gente chama. Tá? São áreas que foram degradadas em função de ações antrópicas através de atividades, sejam elas às vezes atividades de agricultura, seja elas às vezes através de exploração de minérios. Então são áreas que sofrem de certa forma
o que é a ação antrópica, como a gente havia falado. Então, para que a gente encaixe uma área, para que a gente considere uma área como área degradada, a gente tem que a gente tem que tentar encaixar essa área no conceito de área degradada. Tudo bem? Poluição ambiental, um termo muito difundido hoje, muito divulgado e às vezes até de forma errônea, pessoal. A gente vai passar a entender melhor isso um pouco aqui, tá? Então, geralmente, poluição ela é entendida como uma condição do entorno dos seres vivos que moram ali naquele ambiente, que frequentam aquele ambiente e que eles possam ser danosos. O que seria isso? Basicamente, para que eu tenha poluição, então necessariamente eu tenho que ter o quê? Uma consequência danosa dos seres que dependem daquela área. Então, as causas da poluição geralmente são o quê? São atividades humanas que, a grosso modo, no sentido etimológico, seriam o quê? Ações que sujam o ambiente, que poluem esse ambiente. Então, para que isso aconteça, a gente vai ter o quê? A gente vai ter alterações de padrões ambientais. Primeira grande ressalva que eu faço, para que você possa dizer que algo está poluído, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma alteração de um padrão daquela área. Então não basta simplesmente eu chegar e dizer que a área está poluída. Eu tenho que o quê? Eu tenho que listar os fatores, os padrões ambientais que eu vou querer analisar ali. E caso após essa análise, esse laudo, eu confirme a alteração desses padrões, aí sim a gente pode conceituar e dizer que essa área está realmente poluída. Tudo bem? Então aqui a gente tem alguns conceitos que são bastante difundidos com relação à poluição. Então a poluição pode ser entendida como a introdução no meio ambiente de qualquer forma, matéria ou energia que possa afetar negativamente o homem ou outros organismos. Então a gente pode notar o seguinte, nesse conceito, ele não vem simplesmente falar de algo, como a gente falou anteriormente, que surge esse ambiente, mas que na verdade possa trazer um grau, possa afetar negativamente aquele meio ambiente. Então é por isso que ele fala e ele cita nesse conceito que pode ser o que? Qualquer introdução no meio ambiente de qualquer forma de matéria ou energia. Então essa é uma ressalva bastante salutar com relação a esse conceito, tá? E aí a gente vai ver também que, por exemplo, a poluição ela pode se correlacionar com algumas grandezas, sejam elas físicas, sejam elas químicas ou sejam elas físico-químicas. Então quando a gente for trabalhar com poluição, a gente sempre vai ter que trabalhar com algo que pode ser medido, com algo que pode ser mensurado. Para que a gente possa mensurar algo, a gente tem que ter o que a gente chama de valor de referência, que nesse caso, nos padrões ambientais, para que a gente possa dizer que algo está poluído, a gente vai ter que dizer que aquilo está fora dos padrões ambientais. Então aqui logo abaixo a gente tem aqui os exemplos de alguns poluentes que podem ser elencados, que podem ser observados nesse meio ambiente. Então, por exemplo, elementos ou compostos químicos presentes na água, em águas superficiais ou águas subterrâneas, material particulado ou gases potencialmente nocivos na atmosfera, são exemplos de poluentes. Ruído, que geralmente é medido em decibéis, é um exemplo de poluente. Vibrações, que geralmente são medidas em milímetros por segundo, também são exemplos de poluentes. Radiações ionizantes. Então, além desse, a gente também tem vários outros aí valores de referências, padrões ambientais de referências, que podem ser utilizados nessa aferição de poluição. Então, por exemplo, vamos para um exemplo mais prático. Para que eu possa, por exemplo, afirmar que um lago, que um rio esteja poluído, eu tenho que necessariamente elencar esses meus padrões, esses meus valores de referências. O que seria isso? Eu vou analisar oxigênio dissolvido, eu vou analisar a temperatura da água, eu vou analisar a demanda química de oxigênio, que é o que a gente chama de DQO, eu vou analisar a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, amônia, fósforo, nitratos. Então todos esses são o quê? São exemplos de grandezas que são utilizadas quando se vai, por exemplo, analisar o grau de qualidade de uma água. Então, quando é que eu vou poder dizer que aquele rio está poluído? É quando, após a análise desses padrões ambientais que eu falei para vocês agora, dessas referências, se após a análise desses padrões ambientais a gente perceber que o rio que a gente analisou está fora desses padrões, aí sim a gente pode dizer que algo está poluído. Então, necessariamente, se eu chegar em um local, em um rio, em um riacho, e eu ver, por exemplo, a água escura, o grau de turbidez daquela água, simplesmente dizer que a água está escura
se simplesmente houver água escura, necessariamente eu não posso dizer que aquela água está poluída. Para que eu possa dizer que aquela água esteja poluída, eu tenho que analisar todos esses elementos que a gente falou agora há pouco, DBO, oxigênio, DQO e tudo mais. Então eu não posso simplesmente só dizer que algo está poluído simplesmente pela interpretação visual. É muito mais além disso. É por isso que a gente falou que esse termo de poluição ele incorre aí em alguns erros. Grosseiramente, às vezes na mídia a gente vê o pessoal falando: o rio tal está poluído, o riacho tal está poluído, o ambiente tal está poluído. Não é só assim. Para que a gente possa afirmar isso, a gente tem que realmente ter elementos aí como referência e analisar esses padrões esses padrões ambientais que vão ser aí mensurados. Tudo bem? Então, por exemplo, numa área dessa, se a gente vai analisá-la, isso é uma área de lixão, tá? Uma área encontrada no nosso estado. Para que eu possa afirmar que esta área esteja poluída, professor, mas eu estou olhando, não está legal, não está bom. Pois é, mas como eu falei, só o visual não é o suficiente. Se, por exemplo, eu quiser saber o grau de qualidade da água subterrânea, eu tenho um poço embaixo dessa área, se eu quiser saber se ela está poluída ou não, a gente vai ter que fazer uma análise dessa área. Se eu quiser estudar o solo dessa área, saber se esse solo está contaminado, se ele está poluído, a gente vai ter que olhar os padrões estabelecidos para solo. Então é isso que eu quero que vocês observem. Não simplesmente digam que uma área está poluída. A gente necessariamente precisa entender os padrões, os valores de referência de determinada medição, para que daí sim a gente possa dizer que aquele ambiente está poluído. E aqui é um último conceito que esse é bastante difundido com relação à poluição ambiental, tá? Poluição é vista como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, primeiro, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Segundo, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, ou o meio antrópico aí entrando. Terceiro, afetem desfavoravelmente a biota, meio biótico. D, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou seja, toda essa relação existente entre os três meios. Se a gente tiver algo que afete essas condições, a gente vai ter também esse grau de poluição. E por último, que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, de maneira bem resumida, para que a gente possa afirmar que algo está poluído, ele tem que se encaixar nesse conceito. E claro, sem esquecer os padrões de mensuração. A gente tem que mensurar, a gente tem que valorar o que vai ser medido, quais os fatores, quais os valores, os padrões ambientais de referência para essa área. Agora aqui a gente vai partir para o conceito de ecossistema, um conceito que é bastante difundido, uma coisa que hoje é bastante comentada, principalmente quando se vai trabalhar com relação a biomas, tá? Então, ecossistema nada mais é do que o conjunto integrado pelos seres vivos e o meio físico e químico que pode interrelacionar num fluxo contínuo de energia numa limitada área. Então eu tenho o que? Eu tenho uma delimitação geográfica. O ecossistema nada mais vai ser do que o conjunto formado entre uma área e os seres vivos e os componentes abióticos, do meio físico e químico, que se interagem dentro dessa área. Então eu vou analisar todos os elementos que vão estar compostos dentro dessa área. Seja ele através do solo, seja ele através das condições climáticas, seja ele através da geologia dessa região, da hidrografia da região, ou através dos seres que aqui dependem dessa área. Condições o que? De biota, a gente vai ver microfauna, quais os elementos da fauna que habitam essa área. Então, para que a gente possa entender esse conceito de ecossistema, a gente tem que entender essa relação existente entre esses diversos fatores, entre esses diversos atores que compõem essa área. Então, esse ecossistema vai ser o conjunto desses seres que diretamente dependem dessa área. E aí é onde a gente entra basicamente nessas esferas de biomas ambientais. Por exemplo, os biomas brasileiros: Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Então, são exemplos de biomas brasileiros que refletem nesse conceito de ecossistema. Então, são seres, na verdade, é o conjunto desses seres e elementos que vão formar esses ecossistemas e esses biomas. É a relação existente entre esses elementos que vai determinar aquele ecossistema ou aquele bioma. Tudo bem? Impacto ambiental.
rotineiramente, pessoal, a gente vê muito comentar sobre esse termo, impacto ambiental. Hoje, principalmente nos principais veículos de comunicação, a gente vê uma dinâmica e uma maior discussão com relação a esse conceito de impacto ambiental. Então isso passou a ser uma expressão cotidiana do nosso dia a dia, é bastante polemizada, bastante discutida hoje no nosso dia a dia. Então, em um sentido comum, trazendo para o nosso cotidiano, o termo de impacto ambiental, ele é na maioria das suas vezes associado a quê? A algum dano à natureza, a algo que de certa forma impacta a opinião pública. Então, algo negativo, que traz uma reflexão maior, que choca a população, a opinião pública, geralmente é visto como impacto ambiental. Só que a gente vai ver que não é isso, não é bem só isso, digamos. Então, o impacto ambiental na literatura técnica, ele define o quê? Que o impacto seria o efeito sobre o ecossistema de uma ação induzida pelo homem. Pode ser visto assim? Pode. Então, esse efeito a gente vai perceber que nem sempre ele é negativo, ele nem sempre vai chocar a opinião. Existem impactos positivos, são aqueles impactos que trazem benefício para a população. O segundo conceito, tá? Esse eu dou um maior destaque a ele. Ele diz que impacto ambiental nada mais é do que a mudança de um parâmetro ambiental em um determinado período e numa determinada área que resulta de uma atividade, comparada com uma situação que ocorreria se essa atividade não fosse iniciada. O que isso quer dizer? Impacto ambiental nada mais é do que a mudança desse parâmetro em função de uma determinada atividade, de uma determinada ação, consequência, anterior àquele ambiente original. Então o impacto surge através de uma necessidade ou da transformação de algo. A dinâmica de processos ambientais ela é base de entendimento para que a gente possa compreender essas alterações, que são o que a gente chama de impacto. Então, para que eu possa entender os impactos ambientais, eu tenho que entender esse processo de dinâmica ambiental, esse processo de transformação ambiental, tá? Para que a gente possa entender melhor, seria mais ou menos isso aqui, pessoal, para que a gente possa entender impacto ambiental. A gente teria uma atividade sendo aqui exercida, sendo aqui criada, tá? E aqui a gente teria o que? A situação dessa atividade sem o projeto, digamos assim, um ambiente original. E aqui a gente teria o que? A situação com o projeto. Essa diferença entre a ação do projeto e a não ação é o impacto ambiental. Então, o impacto nada mais seria do que as atividades resultantes, do que as consequências resultantes desse projeto aqui que foi iniciado em função das consequências. Então, por exemplo, com a supressão de alguns elementos do ambiente, a inserção de alguns elementos do ambiente ou a sobrecarga desse ambiente, a gente vai ter uma ação proposta. O que acontece? Com as alterações propostas por essa ação, a gente vai ter aqui justamente a geração do impacto ambiental. Então eu tenho uma condição original desse meu ambiente, uma situação sem projeto, onde através das ações propostas para esse ambiente, a gente vai ter o que? Justamente o surgimento desses impactos ambientais numa situação futura daquele mesmo ambiente. Então os processos que antes eram originais nessa área, eles vão passar a ser o que? Modificados. Por quê? Porque eu tive uma ação antrópica nessa área. Então a qualidade ambiental que antes era vista nessa área não vai ser a mesma mais após os impactos. A gente vai ter uma qualidade ambiental modificada dessa área. É por isso que essa é a principal diferença, para que a gente possa compreender os impactos ambientais. Eu tenho que ter necessariamente a participação antrópica para que a gente possa entender esses processos de transformações ocorrentes na área antes de um determinado projeto e após a ação daquele projeto. Tudo bem? E aí a gente traz a maior definição que existe para impacto ambiental, tá? É uma definição dada pela Resolução CONAMA número 001 de 86, em que ela define impacto ambiental sendo como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas e a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Notaram aí alguma semelhançazinha com o conceito falado anteriormente?
é justamente isso. A gente precisa compreender esse grau de alteração dessas propriedades físicas, químicas e biológicas desse meio. Essa alteração, a consequência dessa alteração é que se dará o impacto. Avaliação de impactos ambientais. O que seria a avaliação de impacto? Lesch, ele denomina a avaliação de impactos ambientais como processo para se fazer estudos de previsão sobre uma ação e analisar e avaliar os resultados daquela ação. Então a avaliação nada mais seria do que uma espécie de checklist de eu fazer uma previsão dos impactos ambientais sobre aquela área, das ações que serão geradas sobre aquela área. Então, após a avaliação e análise, eu vou justamente mostrar os resultados em função dessa análise desses impactos ambientais. Falk diz que a avaliação de impactos ambientais é vista como uma atividade que visa identificar, organizar e avaliar os efeitos físicos, ecológicos, estáticos, sociais e culturais de empreendimentos e decisões técnicas, econômicas e políticas. Então nós temos o seguinte: os dois conceitos tendenciam uma mesma coisa. A avaliação de impacto nada mais vai ser do que um estudo que vai me permitir identificar, organizar, analisar as consequências, as ações de determinada atividade, de determinado empreendimento em relação ao quê? Em relação a uma condição anterior. Então a avaliação de impacto ela vai me permitir ter uma decisão técnica, ter uma decisão econômica, uma decisão racional com relação àquela atividade. É por isso que ela tem sua importância. É por isso que, por exemplo, numa avaliação de impactos ambientais a gente pode introduzir aí uma avaliação de risco. Então, por exemplo, aquela atividade, quais os riscos que aquela atividade vai proporcionar? Quais as consequências que eu terei, tanto para quem vai ser empregador, como para o meio ambiente afetado? Quais as consequências que eu vou ter com relação à entrada daquela atividade? Então é por isso que a gente precisa compreender esse conceito, para que a gente possa entender melhor o que é a avaliação de impacto ambiental. Tá? Então ele vai se relacionar mais ou menos nisso. A gente vai ter um estudo que me permite identificar todas essas ações e interações através desses impactos ambientais. Basicamente a gente tem aqui algumas ponderações com relação à definição de avaliação de impacto ambiental. Primeiro, a avaliação de impacto ambiental ela dá suporte ao processo decisório da atividade. Por que isso? Nós temos o seguinte: eu falei no slide anterior que essa metodologia de avaliação de impacto ambiental, esse estudo de avaliação de impacto ambiental, ele vai me permitir o quê? Analisar os riscos da atividade, quais as consequências que eu vou ter com aquela ação. Então nós temos o seguinte: ele é algo que me permite decidir sobre determinada atividade. Ele vai me permitir ter um grau de decisão. Essa ação não vai ser legal. Se a gente fizer empreendimento dessa forma, a gente pode ter consequências com isso. Eu vou passar a analisar os riscos eminentes com relação a essa atividade. Então, nós temos que ela pode se influenciar num processo de decisão com relação ao que? A viabilidade ou não de determinado empreendimento. Segunda ponderação: a avaliação de impacto ambiental é um instrumento de planejamento. Por que ela pode ser vista como um instrumento de planejamento? Na medida em que eu analiso as ações dessa atividade, na medida que eu analiso as consequências dessa atividade, eu vou ter o quê? Eu vou ter como planejá-la, eu vou ter como entender os riscos daquela atividade, eu vou ter como propor medidas mitigadoras para aquela atividade. Então, isso pode ser mostrado como um elemento norteador, como um elemento de planejamento para essa atividade. Tudo bem? E a última ponderação que a gente faz é o seguinte: a avaliação de impacto ambiental ela envolve um conjunto de procedimentos sistemáticos, ou seja, a avaliação ela não pode ser feita de forma isolada. Ela necessita de profissionais diversos, ela precisa que a gente compreenda situações diversas, ações diversas que vão formar essa complexidade nesse ambiente alterado. Então é por isso que ela vai decorrer de procedimentos sistemáticos. A gente precisa entender toda essa dinâmica que vai ser alterada. Tudo bem? Então, pessoal, nessa nossa videoaula a gente viu aí esses conceitos que são fundamentais, como eu falei, não só no campo de atuação ambiental, mas também para alguns trabalhos futuros de vocês de segurança do trabalho. Se vocês forem, por exemplo, criarem um PPRA, um plano de prevenção de riscos ambientais, se forem analisar uma análise preliminar de perigo, tudo isso são o que? São estudos técnicos que dependem inicialmente o que? Que você compreenda esses conceitos.
que você compreenda os elementos, os fatores ambientais que ali podem ser alterados, que ali podem ser, digamos, ou remanejados ou algo do tipo, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, questionamento, algo do tipo, vocês podem estar nos endereçando aí no e-mail, tá? Que a gente vai estar lá para tirar qualquer dúvida de vocês. Tudo bem? Então, até mais e até a nossa próxima videoaula. Tchau!